Doutor João Paulo, seja bem-vindo. O que podemos dizer sobre o processo eleitoral de Brasília de Minas? Boa noite, eu agradeço essa oportunidade, te parabenizo também pela dedicação, Elcio, não só ao longo desse dia de hoje, de eleições, mas ao longo de todas essas semanas de período de propagandas e campanhas. Eu vi o seu comentário, eu agradeço pelo elogio. Realmente, quando eu vou trabalhar em uma comarca nova, como foi Brasília de Minas há 5 anos, eu me considero um filho dessa cidade e passo a me dedicar integralmente para melhorias e o desenvolvimento. Inclusive, tendo o direito de votar e escolher os meus candidatos, o que é uma forma de também me despertar ainda mais o interesse pela cidade, em ver a nossa região cada dia mais bem desenvolvida e em favor do nosso cidadão que precisa de benesses nas áreas de saúde, nas áreas de assistência social, transportes, e muitas questões importantes, não só para os cidadãos, como também para a promotoria de justiça. Na nossa avaliação, o resultado das eleições foi extremamente positivo e ele decorreu, na verdade, do bom senso que, mais uma vez, Brasília de Minas teve durante todo o período eleitoral. Então nós tivemos bons candidatos, todos eles fazendo propagandas eleitorais dentro da civilidade, lógico que com rivalidade, mas havendo sim um respeito acima de tudo e uma consideração com o ser humano e com o eleitor. Doutor João Paulo, o senhor tem uma consideração a ser feita a alguns municípios. Quais são eles? Tem. Eu deixei claro a você, Elcio, que ao final desse dia de hoje eu precisaria agradecer 2 municípios especificamente. Então, nesse momento, eu dirijo a palavra ao município de Campo Azul, que dessa vez, ao contrário das últimas eleições municipais, foi um município exemplar no seu período eleitoral. Campo Azul, que todos os seus cidadãos e os seus candidatos que participaram desse período, vocês estão de parabéns, porque vocês entenderam qual é o sentido das eleições, o sentido de se fazer eleições com pacificação, com boas ideias e com boas perspectivas. Eu gostaria de agradecer particularmente aos advogados Marcos Vinícius, doutora Maralise e também os 2 candidatos a prefeito, o Arnaldo e o Elzo, doutor Elzo, que os 4 principalmente entenderam profundamente qual era o sentido das eleições e garantiram que o povo de Campo Azul pudesse votar em paz acima de tudo. Então, parabéns a essas 4 pessoas e também ao Poder Executivo de Campo Azul, o prefeito Oséias Júnior, que teve bom senso, encaminhou toda a sua equipe para entregar agora a prefeitura ao final dos seus 8 anos de mandato, com civilidade, com dignidade e trazendo, acima de tudo, bons resultados para Campo Azul. Eu gostaria também de agradecer especialmente na nossa cidade de Brasília de Minas, que o telespectador visualizou aquele grande acordo que nós fizemos, evitando carreatas e passeatas no dia de ontem, na sexta-feira, para que o cidadão pudesse votar hoje com mais tranquilidade e com mais paz. Então, gostaria de agradecer especialmente em Brasília de Minas, a advogada doutora Ana Flávia, a advogada doutora Daiane, o advogado doutor Alexandre Simões, doutor Pedro, advogado também, doutor Givago, que atuou como advogado, e também, especialmente, o doutor Darley, que passou por um momento difícil da sua vida nos últimos dias e mesmo assim se manteve forte e colaborou especialmente conosco nesses últimos dias, trazendo bons esclarecimentos e colaborando com a justiça. Então levo meu abraço mais uma vez especial ao Dr. Darley por tudo que vivenciou também nesses últimos dias. E gostaria de parabenizar ainda e finalmente 2 candidatos a prefeito, o Eduardo e o Lucas, que fizeram suas campanhas com todas as limitações financeiras e estruturais, mas levando também a sua mensagem em paz e tranquilidade. Assim como não poderia deixar de parabenizar os candidatos Gelson e Marcos Vinícius, por também com as suas estruturas mais arrojadas, mas também sem passar dos limites e sem que houvesse qualquer tipo de atentado contra a liberdade de voto e contra a democracia acima de tudo. Doutor João Paulo, as eleições terminam, mas tem situações pontuais que o Ministério Público ele precisa atuar. O que podemos esperar do Ministério Público a partir de 2025 no trato do que diz respeito a cuidar das informações da população que estão de ordem da promotoria? Perfeito.
Com relação à minha curadoria, que a principal dela é a da saúde, eu já venho falando isso ao longo dos últimos dias, destacando isso aos candidatos à época, e agora eu dirijo ao próprio prefeito eleito, Dr. Marcos Vinícius, que já ouviu de mim, e agora eu externo isso também para o conhecimento da população. A nossa principal necessidade em Brasília de Minas, na convicção da Promotoria de Justiça, é a saúde mental. Que nós tenhamos evolução dos nossos CAPs, dos 2 CAPs, mas acima de tudo, mais equipes especializadas, mais escutas, mais atenção principalmente, e também aos servidores da prefeitura que atuam na saúde mental, porque não só os usuários da saúde mental, mas também os profissionais da saúde mental precisam da sua atenção. E Elson, o principal desafio de Brasília de Minas no futuro agora, com certeza será a gestão do Hospital Municipal Senhora Santana. O Hospital Municipal Senhora Santana, ele precisa de uma solução jurídica no que diz respeito à sua independência, para que o Hospital Santana não permita, na verdade, que Brasília de Minas possa desenvolver em outras áreas, sem prejuízo da atenção que o Hospital Santana já oferece para a região e para a cidade, e para a nossa cidade de Brasília de Minas. Doutor João Paulo, agradecemos pela atenção com a Rádio Clube e a TV Acontece, e sabemos que o senhor já tem compromissos agora, e estaremos sempre em busca de informações, e como sempre fomos bem recebidos na promotoria, a gente também está à disposição para levar as informações do trabalho que vai ser realizado. Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor João Paulo, parabenizar primeiramente. Sim. Ele tá ouvindo? Ele passa a ouvir agora nesse momento. Isso. Doutor João Paulo, estamos ao vivo aqui pela TV Acontece, Rádio Clube, eu juntamente com a Samanta e nossa equipe aqui, parabenizá-lo primeiramente pelo trabalho à frente do Ministério Público, e uma questão que foi muito falada aqui durante a nossa transmissão foi essa eleição deste ano, que foi diferente, vamos dizer assim. O senhor mencionou sobre a questão do cancelamento das carreatas, das passeatas. A tendência é dar continuidade dessa forma, as próximas eleições que vêm por aí, será nesse mesmo modelo, desse mesmo estilo, doutor? Com certeza, penso que sim, penso que agora a classe política de Brasília de Minas entendeu como é vantajoso nós deixarmos as pessoas ficarem tranquilas e respeitarmos, acima de tudo, aquelas pessoas da nossa cidade que não sabem e não têm condição de lidar com altos sons, aquelas pessoas dentro do transtorno do espectro autista. Então está na hora de Brasília de Minas, mais uma vez, seguir sendo um exemplo de civilidade e de urbanidade. Doutor João Paulo, muito boa noite, é a Samanta, seja muito bem-vinda à programação da Rádio Clube FM e TV Acontece. Qual a análise que o senhor faz das eleições 2024 em Brasília de Minas e as outras comarcas, né? No caso, o Campo Azul, Ubaí, Luislândia e Japonvar. Perfeito. A eleição de Japonvar foi uma eleição no Poder Executivo de um candidato só, que é o Elson, que foi reeleito, e nós percebemos que realmente também Japonvar soube eleger seus candidatos a vereador com tranquilidade, sem qualquer indício de compra de votos ou deturpação. Da mesma forma, no que diz respeito a Luislândia, nós temos um grande exemplo de político em Luislândia, que acabou sendo reeleito novamente, que é o Juvenal, pessoa em relação à qual eu tenho admiração e respeito pela sua história como prefeito e por encaminhar a sua gestão sem qualquer tipo de perseguição às pessoas, fazendo uma gestão humilde acima de tudo. Em Ubaí, nós precisamos ter mais atenção. Ubaí é uma cidade já grande, expressiva, e nós cuidamos de prevenir os problemas em Ubaí relacionados às adversidades. E conseguimos. Nós tivemos pouquíssimos incidentes naquela cidade e hoje, que é o dia principal das eleições, tudo transcorreu com bastante paz e tranquilidade. Muito obrigada, doutor. Boa noite.